Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou Arthur Bernardo, eu sou professor e criador do canal Aula de Roteiro aqui no YouTube. Esse é um lugar onde a gente compartilha a educação audiovisual. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer aprender um pouco mais sobre roteiro, sétima arte e televisão, peço humildemente que você se inscreva nesse canal e ative o sininho de notificação, porque todas as vezes que você faz isso, isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Sabe o que também ajuda? Você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, ajudar a gente a engajar, porque o boca a boca é a melhor divulgação do mundo e a gente acredita muito que a educação é para todos. É importante lembrar que, apesar da gente se chamar aula de roteiro, nós não oferecemos um certificado. Você pode assistir as nossas aulas quantas vezes você quiser, mas você não vai ter um certificado porque isso aqui não é um curso livre. Outra coisa muito importante que a gente tem que frisar aqui é que é de uma profunda importância que, principalmente nas nossas playlists, você assista os vídeos em ordem. Primeiro o vídeo 1, depois o vídeo 2, depois o vídeo 3 e assim por diante. É interessante porque a gente pensou no conteúdo montado em ordem crescente. Então, você pode assistir na ordem que você quiser, mas de preferência existe primeiro o vídeo 1, depois o vídeo 2, tudo mais assim por diante. Terceiro, aqui no Curta em Prática, essa playlist voltada para curta-metragem, a gente não vai se especificar em um roteiro de curta-metragem, mas se você tem uma ideia para um curta-metragem e quer um auxílio para poder escrever de uma forma mais profissional, nós temos a mentoria individual. Acessando esse QR Code aqui em cima, você vai ter mais informações a respeito dessa mentoria, que é um serviço de consultoria que eu presto, onde eu vou te auxiliar na escrita do seu curta-metragem. Eu vou dar feedback a respeito dos seus personagens, da sua estrutura, da sua narrativa, da sua escaleta, vou verificar o seu roteiro, e no final dessa mentoria você vai ter um roteiro de altíssima qualidade para poder competir em concursos de roteiro, editais, ou até mesmo ter qualidade suficiente para fazer uma produção independente. Então, quem sabe? Mas, de qualquer forma, se você tiver interesse em fazer a nossa mentoria individual, é só acessar esse QR Code aqui em cima. E se você quer investir também na sua formação de roteirista, eu recomendo você fazer a formação de roteiristas do grupo Roteiros e Narrativas. Você vai aprender sobre personagem, você vai aprender sobre estrutura, sobre narrativa, processo criativo, séries, curtas, longa-metragem, novela. Então a gente tem uma ramificação muito bacana a respeito do processo dos roteiristas de trabalho, e no final você vai estar pronto para o mercado de trabalho. Então a gente recomenda muito que você faça a formação de roteiristas do Roteiros e Narrativas, até porque o preço, o custo-benefício é muito em conta, tá bom? Então, vamos para o conteúdo da aula de hoje. Bom, esse aqui é o vídeo 6, aula 6 do Curta em Prática, e todas as nossas aulas a gente lança uma pergunta. Na aula de hoje, nós vamos lançar duas perguntinhas. O que você quer e o que você precisa? Você que está assistindo essa aula agora, o que você quer? O que você precisa? Vamos supor que eu sou um personagem aqui nesse exemplo. Vamos supor que eu quero ficar milionário. Eu quero ficar milionário. Querer é objetivo. Então, o objetivo a gente sabe que é uma coisa fundamental para qualquer história, uma das engrenagens da nossa história. Mas antes de partir para o que a gente precisa, para o que você precisa, eu vou ensinar uma técnica para vocês muito bacana, que funciona perfeitamente para você criar personagens complexos e personagens de uma forma geral. O nome dessa técnica é Diamante de Personagem. É uma técnica que eu aprendi no Festival de Roteiro Rota, aqui no Rio de Janeiro. Foi numa palestra de um roteirista chamado Pedro Righetti, que é um roteirista impecável, ele é muito bom no que ele faz, e ele trouxe essa técnica que ele aprendeu em Cuba. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do site dele, que é o Roteirista Insone, que lá tem muito mais informações a respeito do diamante de personagem, mas eu vou estar ensinando aqui para vocês poderem aplicar essa técnica como se deve na criação dos seus personagens. Muito bem. Depois que eu aprendi essa técnica, eu passei a utilizar ela em várias criações de personagem e ela se mostra sempre muito promissora, porque ela obriga você a quebrar sua cabeça, a lapidar, um personagem a partir de alguns pontos específicos. E vocês podem perceber
que dentro desse diamante a gente tem o desejo e a necessidade, que são pontos que a gente vai trabalhar, que fomentam a aula de hoje. Então, o que a gente tem aqui? Nós temos um desenho de um diamante, que no caso é um losango. Tá? Nós temos um desenho de um losango, e em cada vértice nós vamos trabalhar alguns pontos específicos de um personagem. Tá? Então, no primeiro vértice, no vértice de cima, né, no vértice que aponta para o norte, nós temos o arquétipo. Lembra na aula em que eu ensinei sobre criar arquétipos, que eu falei do Shrek? Se não me engano, foi a aula 4, vídeo 4, por isso que a gente fala para você assistir em ordem. Lá eu ensinei vocês a fazer o arquétipo do seu personagem. Você pode criar o personagem a partir da ocupação mais o adjetivo. Tá? Então, você vai dar um nome para o personagem, vai dar uma ocupação e vai dar um adjetivo. Então, por exemplo, nós temos vários arquétipos que nós podemos trabalhar aqui. Nós temos uma jornalista aposentada cabeça dura, como é o caso da Clara de Aquários. Nós temos uma idosa aposentada rabugenta, como é o caso da Dora de Central do Brasil. Uma mãe solteira grosseira, né, que é o caso da Ellie Brockovich. Então, a gente está trazendo aqui alguns arquétipos que a gente pode trabalhar. Lembrando que o conceito de arquétipo ele é muito amplo. Então, o arquétipo é uma associação imediata que você faz quando você bate o olho em alguém ou em algum personagem. Você já espera algum comportamento vindo dele. Então, tem arquétipos que são muito montados em vários períodos do cinema. Tem a era do narcisismo americano. Então, você tem, por exemplo, as femme fatales. Você tem, por exemplo, os detetives perturbados. Você tem os policiais durões. Você tem vários arquétipos que podem se encaixar perfeitamente nesse quesito. Mas você pode criar um arquétipo também. Você pode criar um arquétipo de personagem e já esperar alguma coisa dele. Então, quando a gente fala que uma personagem é uma jornalista aposentada cabeça dura, ou que ela é uma mãe grosseira, uma mãe solteira grosseira com as pessoas, você já imagina alguma coisa dela, tá? Então, para o nosso personagem, o personagem que a gente vai criar aqui, vamos criar um personagem juntos, tá? Eu vou dar o exemplo aqui. Eu vou criar aqui o Jorge. Jorge é o nosso personagem. O Jorge, vou dar uma profissão para ele. Ele é um dentista. Jorge é um dentista. E eu vou dar um adjetivo para ele. Eu vou dar uma qualificação. Eu vou dar alguma característica comportamental para esse personagem que vai fazer com que ele tenha uma tendência de comportamento dentro dessa história. Então, o Jorge é um dentista egocêntrico. Vamos pensar no egocêntrico. Tá. Então, o Jorge é um dentista egocêntrico. O que é o egocêntrico? Ele se coloca no centro do universo. É aquela pessoa que muitas vezes se acha. É aquela pessoa que tem um ego elevado. Então, o egocêntrico pode ser um dentista que pode ter feito uma pesquisa fantástica, que pode ser um grande acadêmico, que pode ser um grande dentista, ele pode ter recebido vários prêmios de reconhecimento do seu trabalho. Então, ele é esse arquétipo, tá? O arquétipo de um dentista egocêntrico, de uma pessoa egocêntrica, tá? Então, a gente criou esse arquétipo desse personagem e a gente tem um dentista egocêntrico. Daí nós partimos para o vértice da direita, tá? O vértice que aponta para a sua direita. Nós vamos trabalhar as suas habilidades. As habilidades é tudo aquilo que um personagem faz muito bem. Ele tem uma habilidade para fazer alguma coisa muito bem. Tá? Muitas vezes pode ser aplicado a um superpoder. Um personagem como o Homem-Aranha, como o Super-Homem, como a Mulher Maravilha, eles têm superpoderes. Então, os poderes que um personagem tem se aplicam nas habilidades. Ou então alguma coisa que um personagem faz que os outros não conseguem fazer. Por exemplo, no caso do Jorge, a gente pode dizer que ele faz um canal como ninguém. Ele sabe fazer um processo de canal, uma cirurgia de canal, como ninguém. Ele faz isso muito bem, tá? Nós podemos dizer que por ele ser egocêntrico, ele sabe os seus valores, ele sabe se vangloriar, ele sabe colocar muito bem, acima de qualquer coisa, a sua competência, a sua qualificação, suas qualidades. Nós podemos pensar também que ele é um excelente goleiro. Ele pode jogar bola com seus amigos, com seus colegas, e ele pode, né, ser um excelente goleiro.
Nada passa por ele. A gente está pensando em habilidades. E se a gente pensasse num superpoder, nós poderíamos pensar que ele é um cara que consegue ficar invisível. O Jorge consegue ficar invisível. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando um personagem que tem habilidades das quais ele se destaca dos demais. Tá? Se nós pensarmos, por exemplo, em personagens como o Buscapé, do Cidade de Deus, o Buscapé, ele tem a capacidade imensa de tirar fotos muito bem. Ele é um excelente fotógrafo. Ele tem a visão preparada para a fotografia. Vamos pensar num personagem como o Don Draper, do Mad Men. O Don Draper, ele é um personagem que tem uma habilidade imensa de saber vender o seu peixe. Ele sabe usar as mentiras corretas para criar uma campanha de publicidade. Então, esses personagens, eles têm habilidades imensas, eles têm personalidades que demonstram que eles podem fazer coisas melhores do que os outros. Agora a gente vai para o vértice da esquerda e nós vamos trabalhar as fraquezas de um personagem. Quais são as fraquezas de um personagem? As fraquezas, como o próprio nome já diz, é tudo aquilo que é ponto fraco. Se você bater ali, você vai atingir instantaneamente. Então, a fraqueza ela pode ser várias coisas. A fraqueza, de preferência, eu costumo pensar que a fraqueza dos meus personagens são coisas físicas. Então, são coisas que nós conseguimos visualizar. As fraquezas que um personagem tem, elas são, às vezes, objetos de cena ou, às vezes, são outros personagens. Por exemplo, se pensarmos na Lola de Beleza Fatal, interpretada brilhantemente pela Camila Pitanga, ela tinha um ponto fraco, que era o Pompom, que era o filho dela. Tá? O filho da Lola era o seu ponto fraco. Então era um personagem, o filho dela. Mas se você pensar no Super-Homem, o Super-Homem tem como fraqueza a Kryptonita. O Aquiles tem como fraqueza o seu calcanhar. O Ron Weasley tem como fraqueza as aranhas. Ele morre de medo de aranha. Então, quando nós falamos a respeito de personagem, todo personagem tem uma fraqueza. Se você bater ali, ele vai sentir dor instantaneamente. É claro que essa fraqueza também pode ser psicológica, tá? Essa fraqueza, como a da Elsa de Frozen, ela pode ser uma questão dela mesma. Ela pode ser a própria fraqueza dela, porque ela não consegue controlar o poder que ela tem. Ou então você pode pensar em coisas, mesclar o psicológico com o físico. Por exemplo, a Annalise Keating, do Como Defender um Assassino, que é o How to Get Away with Murder, ela tem fraqueza na bebida. Ela é uma advogada perturbada que faz coisas muito erradas e ela desconta tudo na bebida. A fraqueza dela é a bebida. Então, o ponto que a gente pode destacar aqui é que as fraquezas elas podem ser tanto psicológicas quanto físicas. De preferência, você pode pensar em algo psicológico que se reflete em algo físico. Isso é muito importante. E passando para o último vértice, que é o vértice de baixo, que é o vértice do sul, a gente pensa no oculto. O oculto é uma característica comportamental do seu personagem que ele tem, mas ele não percebe que tem. Todo mundo se comporta de uma maneira que não percebe algumas tendências de comportamento. Então, quando você faz alguma coisa e não percebe, isso a gente pode chamar de oculto. E muitos personagens têm características ocultas que nem mesmo eles percebem. Por exemplo, o Matias de Tropa de Elite, ao longo do seu arco de corrupção, ele percebe que ele tem um Capitão Nascimento dentro dele, ele deixa isso aflorar. Mas, na verdade, ele se revela um Capitão Nascimento. Porque lá na cena anterior, muito tempo antes de filme, ele já revelou que ele tinha uma agressividade muito grande, que ele não percebia. Na icônica cena em que ele fala que do apartamentinho dos colegas dele não dá para ver aquele tipo de coisa que os policiais enfrentam. Então, o Matias ele tem um oculto. Ele guarda dentro dele uma agressividade muito grande. Uma agressividade que, se for trabalhada ao longo, como é trabalhada ao longo da narrativa, se revela um Capitão Nascimento. Tá? Então, quando a gente fala de oculto, nós estamos falando de características que esses personagens eles carregam ao longo da narrativa. Por exemplo, a Dora de Central do Brasil, por mais que ela não admita, por mais que ela não considere isso e que ela raciocine isso somente no final do filme,
A Dora sente muita saudade do pai dela, isso é oculto. E o oculto maior da Dora é que ela não está ali simplesmente levando o Josué. A Dora, ela está procurando o pai dela ao longo do filme. Então, por isso que Central do Brasil é um filme tão icônico, porque ela está procurando, dentro daquela busca pelo pai do Josué, o seu próprio pai, que desapareceu e que deixou uma criança ferida. E essa criança envelheceu. Essa criança é a Dora. Ela não quer que o menino Josué passe pela mesma coisa que ela passou. Então, o oculto é uma coisa muito interessante. O oculto é uma característica que o personagem tem, mas não percebe que tem. Agora, se você olhar para o diamante, a gente vai partir para dentro dele. E nós vamos falar de desejo e necessidade. Guarda a informação do desejo e necessidade, porque elas vão ser muito importantes para a próxima aula, tá? Para o nosso próximo vídeo. Mas o desejo e a necessidade, eles têm características muito similares, apesar de serem paralelos e apesar de serem coisas muito diferentes, tá? Primeiro que o desejo e a necessidade pode ser chamado de querer e precisar. E agora a gente vai precisar sair desse diamante aqui, desse slide, e voltar para o nosso programa de roteiro. Muito bem. Usando um português mais claro, a gente pode dizer que querer é o objetivo. O querer, além de ser objetivo, é o meu desejo. Eu desejo ser milionário. Eu tenho como objetivo ser milionário. Eu tenho como objetivo o ter muito dinheiro. Acabei de me lembrar que eu esqueci do Jorge. Vocês me perdoem. Eu esqueci do Jorge, o nosso dentista. O dentista, que é egocêntrico, e que faz um canal como ninguém, e que faz e que joga bola, é um excelente goleiro, ele tem capacidade de se auto-vangloriar, mas eu vou falar agora o que talvez possa ser uma fraqueza dele. Talvez a fraqueza desse personagem pode ser que ele tenha uma cicatriz no rosto. Não uma coisa Harry Potter. Mas vamos dizer que ele tem uma cicatriz. Ele sofreu um acidente quando ele era pequeno. E ele tem uma cicatriz aqui acima da sobrancelha, como eu tenho. Se você me conheceu pessoalmente, você vê que eu tenho uma cicatriz aqui na sobrancelha. E ele tem essa cicatriz que faz com que ele se sinta feio, né? Então, por isso, por essa razão, ele é egocêntrico demais para poder vangloriar as qualidades que ele tem. Essa cicatriz faz com que ele se sinta feio. A cicatriz é uma coisa física que afeta o seu psicológico, tá? E aí o oculto desse personagem pode ser, pensando aqui em miúdos, pode ser que o oculto desse personagem seja uma coisa... Sabe aquela pessoa, aquele personagem que acredita que ele está fazendo um grande mousse? Aquele personagem que acredita que é uma pessoa boa, que é um cara legal, que é um cara bacana. Mas, na verdade, ele não percebe que ele é um cara chato, que acredita que o mundo vive ao redor dele. Ele não percebe que as pessoas o evitam. Porque se ele percebesse isso, ele também se afastaria dele. Ele é uma pessoa chata. Ele é uma pessoa com síndrome de protagonista. E ele não percebe isso. O que acaba afetando as suas relações pessoais. A relação de protagonista que ele tem, mesmo ele sendo protagonista da nossa criação, da nossa história, é que faz com que ele seja um cara chato, um cara que só fala dele, que não, porque eu. E talvez ele não perceba isso. Tá? Mas agora, né, que a gente criou o Jorge, voltando aqui para o desejo e necessidade, a gente vai trazer pontos interessantes. Querer é objetivo, querer é desejo. Tá? Quando eu falo de precisar, eu estou falando de necessidade. Querer e precisar são coisas diferentes. Desejo e necessidade são coisas diferentes e que se encontram. Tá? Por quê?
Vamos voltar para o exemplo clássico, né, que eu estava dando aqui agora. Eu tenho como objetivo, eu desejo ficar milionário. Eu desejo ficar milionário. Mas, se eu desejo ficar milionário, de que adianta eu simplesmente ficar milionário? Por exemplo, ganhei um reality show, ganhei 5 milhões no reality show. Do que adianta eu ficar milionário se eu não sei manusear o meu dinheiro? Se eu não sei administrar o meu dinheiro? Então percebam, além daquilo que você precisa, além daquilo que você quer, tem aquilo que você precisa. E eu quero ficar milionário. Quem não quer? Mas eu preciso, eu tenho como necessidade aprender a administrar o meu dinheiro. Guarda esse exemplo porque ele vai ser muito importante para a próxima aula, para o próximo vídeo. Mas entenda, desejo e necessidade são questões paralelas, caminham lado a lado. Mas são coisas diferentes e que uma se sobressai sobre a outra. Porque eu vou perguntar para você, o que é mais importante, ficar milionário ou aprender a administrar o seu dinheiro? Na minha opinião, é aprender a administrar o dinheiro. Voltando para o Jorge, o nosso dentista egocêntrico, que tem como habilidades fazer um canal como ninguém, ser um excelente goleiro, saber se vangloriar, né, saber colocar as suas qualidades acima das outras, mas ele tem uma cicatriz no rosto muito feia, que é a sua fraqueza, que deixa ele incomodado, que é por isso que ele fala muito a respeito dele, e é por isso que esse personagem carrega um oculto. Ele é chato. Ele é uma pessoa que só fala dele. Tudo ele é síndrome de protagonista. Tá? Tudo é sobre ele, tudo tem que ser ao redor dele, e ele é muito chato. Qual o desejo desse personagem? O que ele quer? Dentro dessas características, o que um personagem como ele quer? Ele pode querer ganhar um prêmio acadêmico, ele pode querer ganhar um reconhecimento de um prêmio sobre um artigo que ele escreveu, um prêmio sobre o dentista do ano, um evento de dentistas, ele quer ser o destaque. Ele pode querer ser o destaque, ser capa de revista acadêmica, ele pode querer isso, né? Ser o melhor, pode querer ser o melhor. Mas o que ele precisa? A necessidade é uma coisa sábia, que nós, espectadores, percebemos desde que o filme começa, desde que a história começa. Nós percebemos o que o personagem precisa porque nós nos colocamos no lugar de sabedoria e de observação. Então a gente consegue notar uma coisa que ele não percebe, e isso tem a ver com o oculto. Então, se um personagem tem síndrome de protagonista e se acha mais do que ele é, se ele tem como objetivo ganhar um prêmio, talvez a minha história seja sobre a política que não está na política. A política a respeito da convivência social. E às vezes, para conquistar esse prêmio, ele precisa ser bem articulado, ele precisa conhecer pessoas, ele precisa ser uma pessoa agradável. Então, o oculto, eu percebo que o oculto e a necessidade têm coisas muito parecidas. Tem questões que uma vai contemplar a outra, vai solucionar a outra. Então, por exemplo, a necessidade, muitas vezes, vai fazer com que o personagem tenha uma relação com o seu oculto. Então, por exemplo, se eu digo que o oculto desse personagem, que ele tem síndrome de protagonista e ele não consegue perceber que ele é um cara chato, eu consigo notar também que a necessidade desse personagem, acima de ganhar o prêmio dele, é saber se relacionar com as pessoas. Porque ele pode ser um cara difícil. Ele pode ser um cara que você não consegue conversar com ele sobre outra coisa a não ser ele. Então, a necessidade desse personagem que nós percebemos e que é muito mais importante do que o seu objetivo, do que o seu desejo, apesar do desejo ser a engrenagem da história, a necessidade é uma questão sábia, da gente parar e pensar assim, poxa, esse personagem precisa sair do centro das atenções. Esse personagem tem que sair do pedestal, senão ele não vai ganhar esse prêmio.
Senão ele vai ser um cara chato, vão criar ranço dele, as pessoas criam ranço dele naturalmente. Então o que a gente pode perceber é que a necessidade ela se sobrepõe ao desejo. A necessidade é uma coisa muito importante e eu vou explicar para vocês na próxima aula como que a gente constrói um final de uma história. Mas querer e precisar são coisas que estão presentes em todas as histórias. Todas as narrativas, independente do protagonista, independente de qualquer coisa, tem o desejo e a necessidade. Tem o objetivo e o que você precisa. Tem querer e precisar. Tá? Mas, de qualquer forma, essa foi a nossa aula de hoje, o nosso vídeo de hoje. Espero imensamente que você tenha gostado. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou do nosso vídeo, deixa seu like. Comenta aqui que eu tiro todas as suas dúvidas. Compartilhe esse vídeo com quem for. E também se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Lembre-se que o boca a boca é a melhor divulgação do mundo. Tá bom? E se você quiser nossa mentoria individual, é só acessar o QR Code aqui em cima. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos para o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre finais possíveis. Até daqui a pouco.